Ô, Lúcio, para puxar a sardinha aqui para o nosso tema anterior, quando eu propus Gorgias, Gabriel falou: tem questão do tempo lá nele? No tempo, tem sim. Tem no Elogio de Helena. Dá para fazer um belo trabalho sobre isso. Se eu fosse trabalhar a questão do tempo, veja só, pode ser que no Sobre Não Ente, relendo do início, tá? Porque o texto é denso, né, gente? É pequeno, mas ele é muito denso. Ele dialoga com Zenão, dialoga com Parmênides, com Melissa, dialoga com toda uma tradição lá da época dele, né? Mas assim, no Elogio de Helena, na passagem que ele vai falar da construção de memórias, essa passagem é a passagem que ele vai dizer que a reputação de Helena ela é nada mais nada menos que uma construção de memória e que ela é transmitida de geração em geração pelos poetas, né? Ou seja, o que temos de Helena, Helena a vadia, Helena a sem vergonha, que largou, que provocou a guerra, ela é uma Helena de memória. Ela é uma Helena que foi fixada em memória por narrativas que se perpetuaram ao longo das tradições para fazer com que quem escutava registrasse isso. E ele vai desconstruir isso dizendo que a palavra não dá conta da eternidade. Porque assim, a palavra ela não consegue dizer tudo que aconteceu no passado. Ele vai dizer, o ser humano não sabe, e muito menos com a linguagem, tudo que aconteceu já de passado, muito menos o porvir e muito menos da conta do presente. Ele vai falar isso. Ou seja, nesse momento ele está falando da teoria da percepção, né? Nós estamos aqui, mas a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo aí né? O Gabriel ali atrás, a Cris também lá de fora. A gente está focado, né, nos nossos olhares aqui e tal. A gente é limitado. O Luiz Otávio lançou aqui a sacada na conversa pelo nosso aparato físico. A gente não tem escapatória, né? Nós estamos presos nessa caixa aqui, né? E aí o Gorgias, quando ele vai falar dessa questão do passado e da impossibilidade do futuro e de dar conta do presente, reforçando o sobre não ente, ele vai falar tipói. Nós somos marcados com impressão, ou seja, é o cérebro, né? É o corpo que é afeccionado e fica marcado, registrado. Eu acho que está aí o tempo. O tempo no sentido, com possibilidade de leitura, né? O tempo no sentido do tempo movimento, né? Porque tempo é movimento. Não existe relógio parado. O relógio, todo relógio é representado, uma ampulheta, com movimento. O tempo, bota um náufrago numa ilha. Ele vai fazer o quê? Ele tem que marcar a parede e ter o Wilson, né? Senão ele pira. Sol, noite, sol, noite. Um mês ele não sabe mais se é terça-feira e tal, não sei o quê. Tempo é movimento, a construção não. Essa é a leitura que eu tenho. O tempo ele é movimento. A maior prova é o relógio para mim. Não tem relógio, o relógio parou, ou seja, não tem mais tempo, né? O relógio tem que andar para mostrar que 1 hora não é 2 horas, 3 horas não é 4 horas. Então eu acho que esse trecho, que seguramente tem mais coisa, eu estou sendo assim hiper resumido, porque eu não estou com o elogio aqui aberto, mas é o trecho que o Gorgias vai falar das impressões que dá para deitar e rolar ali com memória. Ele está ali, é como se ele estivesse reforçando tudo que ele já tinha dito no Sobre Não Ente, no tratado. Né? Nós somos seres de linguagem, não tem jeito de ficar com essa coisa de que, olha, a gente vai dizer o que é a coisa, a verdade absoluta. Não tem. A gente tem que se satisfazer com o que a gente tem mesmo. Vamos construir aqui, vamos falar e nos afeccionar. Ele vai dizer do fármaco, né? Tirar os humores, né? A palavra a linguagem tira os humores do corpo, né? Ela tem essa capacidade o tempo todo, lembrando, nós somos aparelho de memória, de percepção. O HD, quando chega com 65, 70 anos e tal, ele está repleto de informações, né? Às vezes até se sobrepõe, é tanta coisa, né? Que a gente, às vezes, para puxar de uma tal, sei que, é muita experiência, né? Vivida, não é? Às vezes, experiências próximas que se sobrepõem. Às vezes a pessoa vivencia uma coisa que é quase idêntica, outra 3, 4, 5, 6, 10 vezes, né? Tudo armazenado. São as impressões. Né? Que a gente tem só esse recurso da linguagem seca ou poética, que eu acho que é a via do Gorgias, né? Que ele foi criticado e tal, mas levantava essa bandeira, que é a que arrebata, né?
é o momento, às vezes, que é o Lula falando, né? Entendeu? Para o povo, para a massa. Estou dando um exemplo aqui radical, mas é uma coisa meio oratória poética, com muita força, com muito impacto, não é uma coisa seca, fria, né? Que procura dizer o Brasil no momento está precisando agora se unir. Não. Aquela coisa que vai nas experiências, que vai nos registros das pessoas, né? Que as pessoas têm de alguma vivência de vida e tal. Eu achei uma passagem que o Bank, Cris, do livro que você queria, sobre o ser em Aristóteles, algo assim. É um livro que ele tem um capítulo que ele vai no Gorgias, assim, de maneira muito, que ele vai usar o Sócrates como exemplo. Olha que genial isso, para tudo que a gente está conversando hoje, envolvendo percepção, a coisa concreta, a incomunicabilidade total, absoluta, né? Não porque a língua seja defeituosa, mas porque, assim, o grau máximo de entendimento pleno, absoluto, da coisa dos afeccionando é impossível para o ser humano. O aparato sensorial não dá conta de armazenar e de fechar 100%. O Obenck vai dizer o seguinte: Gorgias havia tentado substituir a universalidade ilusória, olha isso, de um saber pretensamente real pela universalidade real de um saber aparente. O Sócrates denunciará, antes do Platão, a impostura moral que uma arte que sacrifica a verdade, a total potência, ou seja, a crítica, até um pouco superficial que se fazia a retórica, né? Negligenciando se defender diante dos juízes, ele vai recusar colocar, mesmo a serviço da verdade, uma arte cuja finalidade era também profundamente impura, ou seja, ler o discurso de Lises e tal só para se livrar da condenação, né, para convencer todo mundo. Assim, ele vai fornecer, sem querer, um supremo e terrível argumento aos defensores da arte retórica. Aqui é arte da linguagem, tá? A verdade, ela não se impõe ela própria aos humanos, que talvez não sejam predestinados a recebê-la. O verdadeiro tem necessidade do prestígio da palavra para ser reconhecido como tal. O provável, o eikos, pode não ser verdadeiro, mas o verdadeiro não pode nada se não é, a princípio, provável ou esperado. Eu acho genial essa passagem, que o Banco vai dizer assim, a verdade, aí me lembra o Gorgias do Subnuente, o critério de verdade. Não serve de nada sem articulação plena do máximo que a palavra puder. Nada, nada. Você pode ter... Hã? Sem a persuasão. Entendeu? Caminho... Aconteceu uma coisa, você viveu uma coisa, mas assim, uma coisa que não é crível, você vai ter muito trabalho, entendeu? Assim, não vou nem dizer que é impossível, mas assim, olha que loucura isso. E ele usa o Sócrates como exemplo. Eu achei genial isso. Como se o Sócrates ele soubesse disso.